Senhor. Bom dia, dona Telina. Glória a Deus. Amém. Poder voltar, poder participar dos cultos. E assim quero desafiar os irmãos que estão assistindo, depois, a estarem vencendo o medo, vencendo as dificuldades. Traga sua máscara, nós temos o álcool gel na entrada. Então nós estamos retornando ao nosso dia a dia da igreja, ainda no templo, a EBD ainda no templo, ainda não estamos fazendo a EBD nas classes, mas estamos fazendo no templo. Então quero incentivar você a vencer as dificuldades, acordar cedo, para estar de manhã aprendendo mais a palavra de Deus, buscando crescer no conhecimento da palavra de Deus. Oséias vai dizer que meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Então é com esse entendimento que o Senhor tem para nós, de queremos aprender um pouco mais, de queremos estar na casa do Senhor, para estarmos meditando nas sagradas letras, na Escritura, na palavra de Deus, e nós estamos aqui louvando a Ele, exaltando a Ele. Eu quero começar cantando 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para plena liberdade, gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus. Obrigado por essa manhã, Pai, por estarmos na Tua casa, louvando, exaltando o Teu nome e engrandecendo aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano sobre todas as coisas. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que veio morrer por nós e nos dar salvação. Com nosso coração grato, nós chegamos a mais um domingo, mais um dia separado para adoração, em comunidade, em celebração, quando todos os irmãos de todas as células que estavam se reunindo durante a semana nas casas, cada um na sua realidade, nesse dia especial formamos um só corpo. Nos reunimos por um só propósito de exaltar e engrandecer o Teu nome, anunciar a salvação de Jesus.
Por isso, Pai, que esse dia se torna um dia especial. Traz à nossa memória o dia que o Senhor venceu a morte e ressuscitou na manhã de domingo. E na tua ressurreição nós temos vida eterna, de João 3,16, mas também a vida em abundância de João 10,10, para vivermos aqui na terra com a expectativa do céu, sonhando os sonhos de Deus. E esse é o desejo do nosso coração. Consagramos esse domingo para teu louvor e para a tua glória. Momento de culto agora de manhã, de aprendizado da tua palavra, de crescermos e buscarmos ainda mais crescimento na tua palavra. Nossos encontros em família durante o dia, mais um banquete espiritual às 18 horas, mais uma noite que o Senhor trará direcionamento, trará alinhamento, trará a palavra do Senhor. E hoje o Senhor vai usar o testemunho de transformação e mudança de vida do coral da Cristolândia. Traz as tuas servas ali de Campos, Pai, guardados naquela Kombi, na estrada, livra de todos os perigos, acidentes. Abençoa as tuas servas e que elas possam vir e voltar com a bênção do Senhor e sejam instrumentos do Senhor para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. O Deus de milagres, o Deus que age no sobrenatural, o Deus que muda a nossa história, o Deus que é o Deus do impossível. E nós cremos no Deus do impossível. E é nesse propósito, com esse coração e com essa fé, que nós clamamos ao Senhor, que nós oramos ao Senhor, que nós separamos esse tempo de buscarmos a Tua face, de falarmos contigo nessa manhã. Muito obrigado por tudo, Pai. O Senhor é Deus maravilhoso, nós te louvamos, te adoramos, porque não há outro além de Ti. Nós te exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Fala no seu coração: eu vim para te adorar, Pai. Eu vim para declarar que a minha vida pertence a Ti, que tudo que eu tenho é Teu, todos os meus sonhos são Teus, tudo que eu sou é Teu, minha família é Tua. Consagra mais uma vez. Coloca diante do Senhor sua casa, seus sonhos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Eu vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. 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 Este é quem Tu és, o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Este é quem Tu és. Este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres. A minha vida é um milagre, a minha vida é um milagre. Promessas, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor e liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença, não vivemos sem tua presença, Deus. Não vivemos sem tua presença, Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo nessa manhã. Vem inundar, vem inundar, vem encher, vem encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, tua glória, Senhor. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer-te, declaro para ele isso, que és o meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, me render a ti. Eu vim para dizer-te, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Thales, erga uma oração de louvor, de gratidão, de adoração a esse Deus que é digno, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus.
Deus de milagres, Deus de promessas, louvado seja o nome do Senhor. Informar os irmãos que não sei quando a diretoria vai decidir ainda, vai soltar a aula, não queremos deixar a sequência da aula, que nós, como diretoria da igreja, entendemos que deveríamos interromper a transmissão do culto da manhã para dar uma acordada em alguns irmãos que podem estar aqui, têm idade, têm saúde, têm condições de estar no templo, mas se acostumaram com a poltrona, se acostumaram com o sofá, com a cama, e se esqueceram, né, que nós, todo domingo de manhã, fazemos isso há 7 meses, né? Os cultos foram interrompidos, ficamos quase 4 meses sem podermos estar aqui, mas o pastor... Obrigado, Vitinho. O pastor, o pessoal do louvor e a equipe da mídia, essa turma não parou, não, irmãos. Essa turma veio para cá. Todo domingo, toda terça-feira. Eu quero louvar a Deus, quero honrar esses irmãos. Vamos ter um momento oportuno de fazer isso com toda a igreja, uma hora domingo à noite. Mas eu quero dar honra a quem merece honra. Eu quero agradecer ao Senhor pelos incansáveis, né? É claro que como a gente está dependendo da tecnologia, a gente que sabe muito bem como é que funciona isso, teve vezes que, né, parou tudo, desligou o computador, caiu a internet, faltou luz, enfim. Aí faz parte do que a gente não tem como controlar. Algumas vezes eu estava preparando o estudo, eu estava já terminando o estudo, e dava um pane lá e eu tinha que voltar tudo de novo. Abrir o texto de novo, enfim. Mas faz parte, né? Então, que você que está assistindo esse culto em outro momento, que ficou esperando, né, a transmissão ao vivo no domingo de manhã, é apenas um direcionamento que nós entendemos como diretoria para que a igreja, os irmãos possam entender que o culto online é uma bênção, sim, mas só para aqueles que estão enfermos, estão impossibilitados. De outras cidades, né, nós sabemos que temos um público cativo lá em Macaé, algumas famílias nos mandam mensagem, de Campos, né, alguns irmãos que nos conheceram na caminhada. Ah, pastor Marcos, gosto muito de ouvir o senhor e estou aqui ligado aqui, em tal bairro, em tal lugar. Deus abençoe sua vida ricamente, mas compreenda e entenda o nosso propósito como diretoria para a nossa igreja. Gálatas, carta de Paulo aos irmãos das igrejas da Galácia. Está assim escrito no versículo 2 do capítulo 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, e não por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, versículo 2 de Gálatas 1, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Gálatas é uma das epístolas mais enérgicas que Paulo escreveu. Seu conteúdo nos permite vislumbrar o caráter cristão do apóstolo aos gentios. Percebemos nela a atividade missionária de Paulo não aconteceu num ambiente tranquilo. Houve forte oposição, principalmente dos judeus cristãos. Caso a oposição à mensagem que o evangelho era e sem barreiras prevalece, o cristianismo teria se transformado numa seita do judaísmo. Como tal, teria desaparecido no cenário da história. Seus opositores tentaram persuadir os discípulos de que ele, mercê de sua pregação, ganhava a desistirem da doutrina que Paulo lhes ensinava. Por isso que Paulo começa, olha o versículo 1. Paulo já abre assim, se defendendo. Paulo, apóstolo, na minha versão aqui tem um parênteses, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai,
que o ressuscitou dos mortos. Paulo já abre a carta dando um recado, já manda direto, manda a letra já, como diz o pessoal. Porque, expliquei isso em algumas citações de Romanos e Coríntios, né, as cartas que nós estudamos anteriormente. A gente lendo hoje, é fácil a gente entender. Mas, queridos, a gente tem que mergulhar, quando a gente está estudando a palavra de Deus, mergulhar no contexto histórico e para quem Paulo estava escrevendo. O contexto histórico e a realidade do que Paulo estava fazendo era de muita barreira, era de muita oposição. As pessoas não queriam ouvir Paulo. As pessoas não queriam. Lá na Grécia, né? Só citando rapidamente um dos episódios, quando ele entra naquele Areópago, né? Várias imagens, vários altares a vários deuses, e a Grécia haviam N deuses, e ele vai e se pega naquela, né? Ao Deus desconhecido. Ali era um pezinho, Paulo tinha para poder, agora que eu vou pegar vocês, né? E ele começa a falar do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo fez, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor. E ele começa a falar de Jesus e começa a anunciar o Evangelho. Os irmãos se lembram qual foi a resposta daqueles homens? Outro dia nós ouviremos acerca disso. Não queremos perder tempo ouvindo essa lorota sua, não. Viraram as costas e saíram. Eles não queriam uma outra verdade. Aliás, a Grécia se diz detetora da verdade, né? Sabedoria, os filósofos, né? Filosofia grega. Eu falo isso como professor de história, quando tenho que ministrar essas aulas para os alunos, né? Sentindo-se, na verdade, donos do mundo. E na sua arrogância, eles foram lá e espezinharam Paulo e botaram Paulo para correr. Não queremos perder nosso tempo. Só para a gente pensar um pouquinho. O que eles fizeram? O que o Egito fez? Quem é a Grécia hoje no mundo, irmãos? O país mais quebrado da Europa. Há uns 5 anos atrás, foi declarada a falência da Grécia. E aí juntaram os países do euro, a Alemanha, as grandes potências. A Alemanha de Lutero, tá? Só para lembrar de quem é a Alemanha. A Alemanha de Lutero, reformador. E foram lá fazer um empréstimo milionário para não acabar de enterrar e falir geralmente, falir geral o país. Quem é o Egito hoje? O Egito hoje é atração turística. Não tem poder nenhum, não tem capacidade nenhuma. É um país também paupérrimo. Então, a gente entender que esses grandes reinos, esses países que se orgulharam e se acharam soberanos em algum tempo da história, hoje sucumbiram, hoje não tem nada. Hoje estão à mercê e à beira, dependendo de um e de outro. Quem é Israel hoje? Uma grande potência bélica, a nação mais preparada para qualquer guerra que houver no mundo, até porque eles sabem o que vai acontecer no Armagedon. Eles já conhecem a Bíblia. O Armagedon está ali na frente. A batalha mundial, onde todos os países voltarão contra Israel. A maior tecnologia de transformar desertos em plantações está predito nos profetas. As profecias diziam que os desertos dariam flor, os desertos dariam mantimento. Lá profetizado no Velho Testamento, se cumprindo hoje. A medicina de Israel é de alta tecnologia, né? Toda a parte tecnológica deles, os armamentos de Israel são conhecidos no mundo inteiro. Metralhadoras, fuzis, sabedoria. Gente, Israel é menor que o estado do Rio, irmãos. Territorialmente falando, estamos falando agora em geografia, espaço. O espaço físico da nação de Israel é menor do que o nosso estado do Rio, que a gente olha no mapa do Brasil, né? É uma faixinha assim embaixo, assim, né? Uma faixinha e depois sobe para cima o Espírito Santo. Aquela faixinha ali, que é chamada estado do Rio, a gente olha para o tamanho do mapa do Brasil.
Por aquela faixinha, você olha o tamanho, a imensidão que é o nosso país. Cheio de riquezas naturais, cheio de tantas coisas e muito mal administrado. Olhamos para Israel, uma faixinha de nada, ter tanta riqueza, ter tanto recurso, ninguém passa fome, crianças têm escola, hospitais, a população tem hospital, tem tratamento, enfim. Então, é para nós olharmos, quando estudamos a palavra de Deus, porque Deus tem feito, e para a história. Então, esse povo que não quis ouvir Paulo, os gregos, os romanos, né, as nações vizinhas, estou falando aqui, né, Paulo esteve em 3 continentes, né, na própria Europa, na Ásia e na África. Então, aonde Paulo ia, aonde Paulo viajava e pegava um navio, abriu uma célula ali. Paulo não abriu igreja, Paulo abriu uma célula. 2, 3 irmãos é o quê? É uma célula. 3, 4, 5, 10, era uma célula. Abriu uma célula na cidade, pegava outro navio, abriu outra célula na cidade e falava, agora vocês ficam aí, não multiplica essa célula aí, não para de pregar não, e de casa em casa. Paulo não ia de igreja em igreja, não havia templo, não havia construção. Então, Paulo abre essa carta de Gálatas, se defendendo do seu apostolado, daqueles que o não consideravam apóstolo, ou que não queriam ouvir a sua doutrina. Até mesmo os críticos mais radicais concordam com essa afirmação. À luz das evidências, né, foi Paulo que escreveu pelas circunstâncias, pelos detalhes relacionados à vida de Paulo, registrado na carta, e pela teologia da carta, que coincide com o que encontramos em Atos e outras cartas de Paulo. A carta aos Gálatas pode ser escrita deve ter sido escrita na Antioquia, por volta de 48 a 49 depois de Cristo. Corinto, Éfeso, Macedônia, foi feito um pouquinho mais, né, uns 2 anos depois. Então, a carta de Gálatas é um dos mais antigos documentos que nós temos como registro histórico. Destinatário dela, 2 correntes são dadas sobre o destinatário da carta de Gálatas. Primeiro, a teoria da Galácia do Norte, segundo o qual os destinatários seriam os cristãos da região conhecida como a Galácia Ética, e outros vão dizer, outros estudiosos, que o destinatário da carta de Gálatas para a teoria da Galácia do Sul. A carta foi enviada pela província da Galácia, a região abrangida pelas fronteiras da Lícia e da Panfilha, né? Em Atos 14, vamos lá para Atos 14, é importante fazer essas pontes, né? A gente está estudando Gálatas, mas ao estudar Gálatas, a gente precisa lembrar, né, das viagens missionárias, daquilo que Paulo passou, das lutas que ele enfrentou. Eu acabei de citar aqui para os irmãos, né, a questão do Areópago. Atos 14. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso, perseguição, o título na minha versão aqui volta para Antioquia. Versículo 1 de Atos 14 diz assim: aconteceu que em Icônio entraram juntos à sinagoga os judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos, quem são os judeus incrédulos? Os judeus, toda vez que eu falo judeu, irmão, são aqueles que são nascidos em Israel. Jesus era judeu. Por isso que João vai falar que ele veio para os que eram seus. Ele veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. E disseram, crucificam. Quem dá a ordem para crucificar Jesus não são os romanos. Os romanos executaram a sentença que os sacerdotes judeus criaram um ambiente político, criaram uma situação e levaram isso às autoridades romanas, com apoio político, com apoio de grupos, vamos falar assim, grupos da esquerda, né? Turma do PT que tinha lá, e aí juntou aquela turma ruim ali. Não, realmente, concorda que ele é herege? Concordo. Concorda que ele fala que é filho de Deus? Sim, é isso mesmo, foram lá depor, contra Jesus, né? Então tinham testemunhas, toda acusação tem que ter uma testemunha.
Então eles juntaram um grupo e foram. Os judeus fizeram isso. Então Paulo está encontrando essa turma ruim de novo aqui, olha só. Judeus incrédulos, né? Que, olha só, que se incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos do gentio. Paulo está tendo uma dificuldade de pregar para quem não é judeu, já tentando romper uma barreira cultural, uma barreira da cultura. Paulo fazendo um esforço terrível para anunciar o evangelho, e vem uma turma que é dos judeus, de onde Jesus veio, e começa agora a criar uma barreira. Detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali, Paulo parou de pregar o evangelho, porque a turma estava correndo atrás dele, queriam pegar quem meter pedra nele. O que está escrito aí, irmãos? Versículo 7. Alguém lê para mim versículo 7. Parou não, Paulo? Vai vir pedra? Vai vir perseguição? Vai vir problema? Não. Então nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Nós vamos pregar o evangelho. Igreja missionária. Estava sentado em Listra certo varão dos pés, coxo desde seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levantai-vos, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram entre nós. E chamavam a Júpiter, e a Barnabé, e a Mercúrio, e a Paulo, porque esse era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar por todos vós em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram todos os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não sei o que você sente quando lê Atos 14, mas olha que luta. Olha quanta oposição, quanto confronto, quanta situação, de ponto de quererem sacrificá-los, de quererem matá-los, e depois, não, vamos fazer uma penazinha menor, vamos apedrejar, a ponto de eles deixarem como mortos. Diz o texto aqui no final do versículo 19, que alguns cuidavam que Paulo estava morto. Tanta pedrada que ele tinha levado, deram ele como morto. Então, essas situações é que Paulo está tratando aqui em Gálatas, dessas oposições
dessas lutas que ele enfrenta e ele tem que se posicionar, né? O tema central da carta aos Gálatas é a verdade do Evangelho. É a carta mais saturada com a verdade do Evangelho, mais ainda do que Romanos. Vamos ligar, se você quiser marcar na sua Bíblia aí, por favor, versículo-chave de toda a carta de Gálatas. Marca aí na sua Bíblia, Gálatas 2, versículo 16. O que é versículo-chave? Quando você está estudando um livro, todo livro tem um versículo-chave. Aula de EBD é para isso, tá, irmãos? Então, na nossa revista, se você não tem essa revista ainda, você não tem porque você não quer, tá? Nossos irmãos Zé Vitor e irmã Lucilena já disponibilizaram ela digitalmente. Ela pode chegar no seu celular por PDF. Você pode baixar e guardar ou botar no seu laptop. E aí você vai ter ali os 66 livros resumidos, explicados. Faz uma pastinha no seu laptop. A Bíblia toda em um ano. Quer tirar alguma dúvida sobre números? Está lá um resumo. Cantares de Salomão. Está lá um resumo. E vai estar também no YouTube, a partir desse ano, todos os livros catalogados com os títulos, né, Raoni? Tudo certinho, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, enfim. Título por título, aula por aula, bonitinho lá no YouTube, desde janeiro nós estamos fazendo esse trabalho para as futuras gerações, né? Daqui a 30 anos eu quero assistir essas aulas. Então, o título da nossa revista, da lição de hoje de Gálatas, é a liberdade cristã. Então, alguém lê para mim Gálatas 2,16 em voz alta, por favor. Amém? O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido nele para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. 4 propósitos e teologia da carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, Paulo está defendendo a sua autoridade como apóstolo, contra as acusações de que ele não era um apóstolo legítimo. Deve ficar claro, entretanto, que a sua defesa apostólica estava relacionada à sua autoridade para proclamar a fé. Não se tratava, portanto, de mera questão de afirmação pessoal. Caso as acusações prevalecessem, seus ensinos e doutrina de um evangelho para todas as pessoas, sem distinção de sexo, raça ou cor, ficariam sem efeito. Então, Paulo é essa figura, esse personagem bíblico, como maior missionário da igreja primitiva, que vai romper, como está dizendo aqui, raça, sexo, cor, nacionalidade, questões culturais, questões transculturais. Paulo passa por cima de tudo isso. Paulo é um touro selvagem, que vai entrando, vai viajando, vai passando por países, vai passando por fronteiras, enfrenta imperadores, enfrenta reis, enfrenta autoridades, enfrenta grupos de oposição, de irmãos, de judeus, mas ele tem uma chama, ele tem um fogo dentro dele que não o impede de pregar, de anunciar o Evangelho. Isso é muito forte na vida de Paulo. Então aqui, diante de toda a oposição ali, ele está defendendo a sua autoridade de pregar o Evangelho como apóstolo, de anunciar a salvação. Creiam quem quiser crer, aceite quem quiser aceitar. Eu vou pregar, eu vou anunciar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé
incondicional em Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. Ele repete 2, 3 vezes nesse mesmo versículo 16 de Gálatas 2, defendendo o propósito da sua missão. Segundo o propósito de Gálatas, ele escreveu para afirmar e explicar e provar a mensagem do Evangelho. Então, tem um propósito apologético a carta de Gálatas. Terceiro propósito é que ele escreveu para mostrar que não havia, como não há, um outro Evangelho. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Outro irmão aqui no templo, leia para mim, por favor. Vamos fazer participativo EBD hoje. Outro irmão, abra sua Bíblia. Já estamos em Gálatas. Alguém lê para mim o versículo 6. Gálatas 1, 6. Sete. Pode ler o 7, Sabrina. Olha isso, irmãos. Paulo está falando que não tem outro evangelho, não. Tinha uma turma lá querendo criar outro evangelho, inventar outro evangelho, levar outra mensagem. E ele fala assim, não, gente, estou vindo aqui para dizer para vocês que só tem um evangelho. Só tem um recado de Deus, está em Jesus Cristo, acabou. Não tem outro. Não vai vir outro. É o evangelho. Alguém lê para mim o capítulo 5, 12. E outro irmão vai ler o capítulo 3, 1. 5, versículo 12. E 3, versículo 1. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Isso, essa turma que estava tentando pregar outro evangelho. Essa turma que está tentando desvirtuar a cabeça do povo com a outra mensagem. 3:1. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi? Eu já expliquei para vocês, já mostrei para vocês, já falei com vocês que ele foi crucificado. Aconteceu sim. A obra foi completa sim. O evangelho se completou nele sim. Ele morreu, foi crucificado, ele ressuscitou. Não tem outro evangelho. Paulo precisa lembrar isso, Paulo precisa enfatizar isso para aqueles irmãos ali entenderem que o único meio de salvação para os seres humanos, como já lemos, né, é mediante a fé em Jesus Cristo. Quarto propósito, finalmente ele escreveu para aplicar a mensagem do Evangelho pelo poder do Espírito Santo na prática do viver diário dos cristãos. A teologia básica de Gálatas está relacionada à verdade do Evangelho e às suas implicações. Então, resumidamente, Gálatas começa com a saudação e o versículo 6 do capítulo 1, ele vai condenar o erro dos perturbadores. Os oponentes de Paulo não estavam pregando uma outra forma diferente de evangelho, estavam pregando um outro evangelho. No grego, a palavra outro, heteron, significa uma outra natureza, ou seja, o que eles pregavam, na verdade, podia ser classificado de evangelho torto, um evangelho errado. Todos devemos estar atentos, alertas, a fim de não sermos levados pela mentira e pelo engano. Para tanto, devemos procurar manter o padrão recebido dos apóstolos, hoje contido nas Sagradas Escrituras. Vou fazer uma pausa aqui, irmãos. Isso pode acontecer hoje? Importante reflexão. Nós estamos estudando Gálatas, mas tudo que a gente estuda na Palavra de Deus, nós temos que fazer uma conexão com hoje, com o nosso tempo hoje. Eu respondo aos irmãos, sim. Temos hoje igrejas de pastores gays.
um outro evangelho. Canto o que a gente cantou aqui hoje. Vim para adorar-te. Eu vou mais longe, irmãos. Em Campos tem uma igreja de jovens homossexuais evangélicos. Ex-integrante de teatro, ex-integrante de coreografia, ex-participante de louvor, excluídos pela sua homossexualidade, viu? Muitos batistas. E eu vi algumas fotos, fui postar no grupo da Roda dos Pastores, alguns vídeos dessa igreja de menina abraçada com menina. Menina abraçada com menino, com a Bíblia. Cantando louvor. Isso é um outro evangelho. Um evangelho deturpado. O evangelho da flor de lis. Que evangelho é esse? É um outro evangelho, irmãos. É o que Paulo está falando aqui. Ó, tem uma turma aí que estão pregando um evangelho torto. E o pior, Paulo não está dizendo que é uma outra seita que não está pregando Jesus. Estão pregando Jesus, mas um Jesus do jeito deles. Um Jesus da maneira deles. Uma Bíblia da interpretação deles. Porque esses grupos que eu estou falando com os irmãos aqui, eles usam a Bíblia. Eles defendem a homossexualidade deles pela Bíblia. Que o amor de Deus, que é grande, não nos exclui. Não é um amor que separa grupos por opção sexual. Não, temos que amar a todos, temos que abraçar a todos, e isso é o nosso evangelho, acabou. O texto que não convém, Marlene, eles excluem. Falei sobre aqui, inclusive Marlene lembrou agora Romanos 1, na aula que eu dei sobre Romanos aqui, eu falei de uma experiência que eu tive quando eu fazia o curso de contabilidade lá em Campos, e o professor era um professor homossexual, e era um outro tema, né, sobre a AIDS, eu fiz a explicação lá, mas no final dei não podia perder a oportunidade, fui lá e citei Romanos 1, né? Ah, rapaz, o assunto do trabalho todo mundo esqueceu, o professor só ficou em Romanos. Ah, mas que Deus é esse que pune? Que Deus é esse que manda uma doença para matar os homossexuais? Isso aqui começou uma discussão dentro da sala. Eu falei, professor, nós vamos aqui falar da matéria. Nós estamos entrando em outro assunto, já foi embora o negócio. Enfim, então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo não é muito diferente do de Paulo. Quando vemos escândalos com o nome de pastores, pastoras, esposas de pastor, nesse caso agora que está bem fresco na nossa memória, né? Uma trama de assassinato, uma trama de corrupção, uma trama de tantas coisas erradas, e parece que cada hora que vai futucar o negócio vai saindo mais coisa errada ainda, mais mentira ainda. E nós estamos num ano político. E quero dizer mais uma vez, em alto e bom som aqui, falei domingo passado, está gravado no YouTube, só quem pegar o culto domingo passado vai ouvir minha fala. Porque de vez em quando chega para mim, não sei quem falou que você está apoiando não sei quem. Não sei quem falou que você está... Porque as pessoas às vezes marcam a postagem de um candidato e vão lá e botam o meu nome. Né? Meu nome está são amigos, marcam o meu nome. Quem lê, fala assim, o pastor está apoiando candidato A, ou B, ou C, ou D. Irmãos, eu não tenho apoio nenhum. Aqui na nossa igreja nós temos 2 irmãos que são candidatos esse ano. Vou orar com eles, tenho orado por eles. Meu papel como pastor. Como em outras eleições, orei também com quem era candidato. Trouxe aqui na frente, irmãos, vamos orar. Nosso papel é orar por aqueles que querem concorrer a algum cargo público. Agora, a Igreja Batista Chave de Davi, está gravado aí, a Igreja Batista Chave de Davi, e eu represento como presidente a voz da diretoria, eleita pela igreja, o pastor Marcos Rodrigues de Souza, enquanto pessoa, cidadão, diferente do cargo, não tem nenhum conchave, não tem nenhum acordo com partido, nome, grupo político nenhum, irmãos. Estou vendo no Face aí muitos pastores candidatos, e muitos pastores abraçando candidatos, né? Tirando foto, cada um é livre para fazer o que quer. A liberdade da nossa democracia nos dá essa prerrogativa. Mas eu, há 16 anos aqui nessa igreja, tenho optado por estar neutro em relação a isso e pedindo de Deus direção e sabedoria para conduzir o rebanho que Ele me confiou
pela graça e misericórdia dele. Então, importante essa observação de nós entendermos o tempo de Paulo, esse grupo que Paulo tem que enfrentar ali, que está pregando, se dizendo cristãos, um outro evangelho distorcido, e ele vai defender: eu estou falando para vocês do evangelho do Cristo crucificado. Capítulo 2, versículo 20. Eita, versículo abençoado. Não tem como a gente ler o versículo 20, não. O 16 é o versículo chave. Você colocou aí, Gálatas 2,16, o versículo principal de Gálatas. Versículo 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos estamos sendo achados pecadores. É porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu sem sentido, né? Morreu debalde. Gálatas 2,20, Fernandinho canta, outros cantaram, outros fizeram músicas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma defesa na lata de Paulo contra essa turma ruim, contra esses que estão pregando outro evangelho, contra esses irmãos ali daquela região que estão tentando perturbar a mente das pessoas com outras verdades. Ele se coloca como aquele que já morreu. Vocês querem me apredejar? Vocês querem me matar? Eu já estou crucificado. Eu estou crucificado, eu estou morto já. Eu não vivo mais não. É Cristo que vive em mim. Acabou. É isso. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Pronto para qualquer coisa. Então, Paulo vai se defender com o Evangelho, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, né, daquilo que ele crê e daquilo que ele prega. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Por intermédio dele, todas as famílias da terra são abençoadas. O falso evangelho que estava sendo pregado pelos judaizantes era baseado numa compreensão da lei de Moisés e de outros líderes judeus. Por causa disso, Paulo sabiamente apresenta uma visão ampliada do evangelho da justificação da fé em Cristo, fundamentada no Antigo Testamento. Ele questiona os gálatas de que forma receberam o Espírito Santo por ocasião de sua experiência de salvação, praticando as obras da lei ou pela fé em Jesus Cristo. Tomando o exemplo de Abraão, Paulo argumenta que a fé como meio de justificação é anterior à própria lei. Olha que forte isso, né? Capítulo 3, vamos voltar um pouquinho aí, mas vamos adiantar um pouquinho, né? Já lemos o começo aí, né? Olha o versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo faz uma pergunta aí para fazer eles refletirem. Aí quem que ele cita? Olha qual o personagem do Velho Testamento que Paulo vai citar para fazer essa ponte? Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer.
fazê-los. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula e nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus. Pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é outro, não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte alguma, porque se fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de sustento, de escora, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, não estamos debaixo desse aio, ou da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu. Agora Paulo acaba com tudo, Versículo 28, ele acaba com tudo. Não tem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então vocês são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém. Irmãos, a gente lê isso aqui, a gente fala assim: pai, Paulo não estava puro não, hein? Paulo não estava puro não. Paulão, coisa linda isso aqui. Eu podia ficar aqui agora falando mais 3 horas, só o versículo do capítulo 3, irmãos. Minha hora já acabou. Paulo vai lá antes da lei. Vocês estão falando da lei? Então deixa eu falar de um cara que veio antes da lei. Um cara que chegou lá no capítulo 12 da Bíblia, antes de Moisés nascer. Antes da lei existir, antes dos mandamentos chegarem. Abraão. Deus fez um pacto com esse homem e falou que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Basicamente dos irmãos a pedir. Eu gosto muito dessas coisas. Oh, meu Deus do céu. A gente vai viajando aqui na maionese e vai embora. Qual é o versículo 1 de Mateus 1, irmãos? Posso ler para os irmãos? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Depois que Malaquias escreveu a palavra maldição, colocou um ponto, fechando o Velho Testamento, encerrou-se um ciclo. Passaram-se 400 anos de silêncio de Deus, segundo os estudiosos. Não houve profecia. Houve livros que são os apócrifos. Alguns estão na Bíblia Católica e outros, muitos escritos daquele período, que não são canônicos, não são livros que contêm inspiração divina, escritos de homens. Falando de Deus? Sim, falando de Deus. Mas não são inspirados pelo Espírito.
Já expliquei isso aqui muitas vezes. Qual é o problema deles, pastor? Eles têm doutrinas e teorias que discordam de outras partes da Bíblia. Como, por exemplo, a doutrina do purgatório, que é o envolvimento com mortos. Quem já morreu, a gente tem como mexer em quem nem morreu. Não. Nos livros, nesses 7 livros, além, chamados apócrifos, há doutrina base bíblica para isso, segundo a Bíblia deles. Por isso que é pregado. Tem que ter um embasamento. Ok? Mas quando terminou-se, então, o Velho Testamento, esse silêncio todo, ficou um silêncio. Qual o primeiro versículo, o primeiro escrito que é feito após o silêncio de Deus? Livro, Mateus 1:1, da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Paulo vai lá futucar a ferida. Vocês estão querendo falar de lei, de Velho Testamento? Vamos embora. Vou falar de Abraão para vocês. E o capítulo 3, ele dá essa aula sobre Abraão aqui. Sobre o pacto que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão. E ele vai falar que em Jesus as promessas de Abraão se cumprem. Não se cumprem em outro não sei em Jesus. Filho de Abraão, a quem Deus deu a promessa. Então, Paulo tem autoridade e tem embasamento para defender aquilo que ele crê, aquilo que ele está ensinando para os irmãos ali da Galácia. Muito importante isso, né? Paulo faz o contraste entre a vida na carne e a vida no espírito. No finalzinho lá, eu tenho que terminar com isso aqui. Gálatas 5, versículo 16. Aí vem a parte prática. O capítulo 5 vem o evangelho no dia a dia. O evangelho do dia a dia tem que ser um evangelho. Vocês são chamados à liberdade. Começa o versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade, como Cristo vos libertou. Não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Versículo 13. Porque vós,